Salve rapaziada, vamos lá fazer aquela revisão prometida, em especial de temas do módulo 7, também vai ter uma coisinha ou outra aí do módulo 8. E segura porque essa é importante, hein? Presta muita atenção, muito foco. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar sempre disponível aí, mas vou tentar não ficar repetindo muitas coisas que vocês já viram em sala de aula. Para começar com o tema, que é basicamente noções básicas de astronomia, eu começo com essa espetacular fotografia que eu consegui no site da NASA, que é a chamada Montanha Mística, uma imensa formação dentro do contexto da nebulosa de Carina, tá? 10 mil anos-luz aqui da Terra. E nesse trechinho que vocês estão observando aí, nessa massa poeirenta da nebulosa de Carina, você tem aproximadamente umas 14 mil estrelas, pelo menos é o que estimam os astrônomos, né? Nebulosas como essas, meus caros, funcionam como berçários de estrelas e de planetas. Lá eles se formam. Essas nebulosas, na verdade, são grandes nuvens de elementos leves. Basicamente, você tem hidrogênio e hélio ali. O hidrogênio e o hélio funcionam como o combustível das estrelas, sobretudo das estrelas jovens. Mas você também tem plasma, que é gás ionizado por campos eletromagnéticos. Não vou nem ficar explicando o que é, até porque vai ter muita aula de física para frente para vocês aprenderem. E vai ter também uma poeira composta por alguns elementos mais pesados que foram ejetados por outras estrelas passadas quando elas morreram. No processo de supernova, que é quando estrelas massivas, muito maiores do que o nosso Sol, quando elas morrem, elas emitem elementos muito pesados, e aí você tem uma poeirinha desses elementos também que vão acabar fazendo parte dos planetas, como o nosso planeta Terra, né? O nosso planeta nasceu num processo muito parecido, muito similar. O nosso planeta tem muito carbono, muito silício, etc, etc, mas também tem alguns elementos muito pesados, que estão principalmente no interior, nas entranhas do nosso planeta. Bacana? A nebulosa, ela é o berçário de estrelas e de planetas, porque essa matéria toda que fica difusa no primeiro momento, numa poeirona imensa, ela vai colidindo e vai se chocando e vai agregando matéria. Também porque tem uma pressão da radiação, acredite se quiser, a radiação de fora do universo pressiona essa matéria, esses átomos, para que eles colidam e colapsem gravitacionalmente, e aí você vai criando um centro de matéria que vai atraindo cada vez mais matéria, até que essa massa toda, essa matéria toda se organiza e há a formação de um ou mais sistemas solares, né? Nessa foto aí, na Montanha Mística, cara, você tem milhares de estrelas e, consequentemente, milhares de sistemas solares, que são sistemas dos planetas com o seu astro central, que eles estão orbitando. Tem um videozinho para ficar um pouco mais concreta a visualização, para ficar mais fácil de você imaginar o que eu estou falando. Vou pular esse trecho inicial, que não tem nada a ver. Então é o seguinte, ó, no começo aqui, você tem essa massa, essa nebulosa, uma imensa nuvem de poeira cósmica, principalmente materiais leves. Galera, o universo ele é mais abundante de elementos leves, né? Hidrogênio, hélio, lítio, essas coisas, mas também tem um traço de material pesado. Aí temos essa senhora aí explicando justamente o que eu expliquei agora há pouco, os negócios vão tudo colidindo, vão batendo no outro, vão ficando mais massivos, e aí a gravidade vai aumentando, a atração gravitacional, e aí cria esse processinho aí, ó, muito louco que vocês estão vendo aí. A matéria vai formando uma espiral em torno de um centro gravitacional maior, assim como acontece na nossa galáxia, né? Saibam que a gente está orbitando o nosso Sol, evidentemente, a gente está aí, né, sem parar orbitando o Sol, assim como a Lua orbita a Terra, mas o Sol também está orbitando alguma coisa, acredite se quiser, o Sol orbita o centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia também está orbitando um outro centro maior de gravidade, é uma coisa de louco. Então você tem aí, ó, uma computação gráfica bem estilosa mostrando todo esse processo que eu estou falando aí. Perdão, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, a cena final, quando você tem finalmente o nascimento da estrela. Então, ó, a matéria toda ali ela junta, a temperatura e a pressão ficam tão elevadas que você tem a ejeção de muita matéria incandescente, até que o que sobra se organiza nessa belíssima estrela aqui no começo. Ela emite essa luz forte, azulada, porque
cara, a temperatura é elevadíssima, até que ela vai se estabilizando e pode ser que forme uma estrela do tamanho do nosso Sol, da temperatura do nosso Sol. Lembrando que na coroa solar você tem a temperatura de 6.000 Kelvin, que é bastante pra gente, né? Dá ali seus 35 graus Celsius, você já tá chorando de calor, não tá aguentando nem sair do ar-condicionado. Imagina 6.000 Kelvin, né? É muita coisa. Mas saibam que isso, se você comparar com outras estrelas que tem por aí, até na nossa vizinhança, 6.000 Kelvin não é muita coisa não. Agora, voltando àquela foto, só porque eu não gosto de deixar o bagulho jogado aí sem explicação. Essa montanha mística, essa coluna de poeira cósmica, cara, do topo até a base você tem 3 anos-luz de comprimento. O que é um ano-luz? É a distância percorrida por uma partícula na velocidade da luz ao longo de um ano. Cara, a velocidade da luz é 300.000 km por segundo, como você sabe. Então, esse cálculo aí dá a humilde cifra de 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Isso é 9 trilhões de quilômetros, ou seja, vezes 3, aqui ó, nessa foto, rapaz, você tem 18 trilhões de quilômetros que a gente captou com um satélite. É coisa de louco realmente. Vamos colocar isso aí em perspectiva, né? Vamos comparar com o nosso sistema solar e aí já começar a trazer para o módulo 7 mais precisamente. Falei ali de trilhões de quilômetros. É muito? Claro que é muito. Compara, por exemplo, a distância da Terra com o nosso satélite natural, que eu já vou falar o que é isso, um satélite natural, mais pra frente, que é a Lua. Nós temos, cara, apenas 384.000 quilômetros de distância para a Lua. A Lua está do lado. Não à toa, ela está presa no nosso campo gravitacional, né? Ela está muito próxima da gente e nós estamos, em média, a 150 milhões de quilômetros do Sol. Lembrando, eu não coloquei anotado aí, mas é bom você saber, você que gosta de astronomia principalmente. Esse valor aqui, ó, é o valor médio do raio da órbita da Terra em torno do Sol, de 150 milhões de quilômetros, é o que a gente considera uma unidade astronômica, tá bom? Não vou perguntar em prova isso nunca, mas é muito interessante saber que a gente, obviamente, usa essa distância como uma unidade astronômica. Agora, vamos lá. Esse desenho está fora de perspectiva total. A Terra não seria representada desse tamanho se o Sol fosse assim, porque o volume do Sol é 1 milhão de vezes maior do que o volume da Terra, cara. Se você quiser depois aí calcular para ver se é verdade ou não, dá para você ter um cálculo aproximado, porque nem o Sol nem a Terra são esferas, mas você sabe aí das aulas de trigonometria que o volume da esfera é 4πr ao cubo. Então, pega o raio da Terra, pega o singelo raio do Sol aqui, que vocês estão vendo, que é gigantesco, e faz o cálculo, para você ver se não dá isso aqui, ó, 1 milhão de vezes maior o volume, rapaz. Agora, eu falei que esse valor da unidade astronômica é uma média porque a órbita da Terra em torno do Sol não é uma circunferência perfeita, não, é uma órbita elíptica, é uma elipse. Então deixa eu te explicar, antes de mais nada, o que é uma elipse. Lembrando que a órbita da Lua em torno da Terra também é uma elipse. Então vamos lá. Essa figura aí vocês conhecem, né? Essa forma é uma circunferência, cara. Circunferência significa que você tem um círculo perfeito, que do centro até qualquer um dos pontos você tem um raio R constante, ó. Tá vendo que A é igual a A, que é o raio. Isso é uma circunferência. Mas imagina que eu venho com a minha mão e dou uma leve achatada nessa circunferência. Pronto. Eis que temos uma elipse, que é a figura, é a forma que a Terra escreve, né, em torno do Sol, na sua órbita. A elipse se caracteriza pelo fato de você ter um eixo menor, um diâmetro menor, norte-sul aqui, do que esse diâmetro maior, leste-oeste. Não precisa ser o norte-sul maior, é só para vocês entenderem que a elipse não é uma circunferência perfeita. É quando você tem A diferente de B, sacou? Beleza? Então, vocês podem perceber aí que como eu falei, a órbita da Terra é elíptica. Então, o Sol não está no centro de uma circunferência que a gente escreve, não. Está em um dos focos da elipse. No caso aqui dessa imagem, repare que o cara está falando que o achatamento da órbita está exagerado, para você conseguir observar. Por quê? Porque apesar de ser uma elipse, a órbita da Terra em torno do Sol, ela tem uma baixíssima excentricidade. O que significa isso, professor? Quanto maior a excentricidade da elipse, mais achatada ela é. Então, se a nossa órbita tem uma baixa excentricidade, significa que ela é quase uma circunferência, mas não é uma circunferência. Prova disso
é que tem um momento do ano em que nós estamos mais próximos do Sol, como vocês podem ver aqui, e momentos do ano em que nós estamos mais distantes do Sol, porque como é uma elipse, né, a gente faz esse movimento aqui não é uma circunferência perfeita. Lembra que A é diferente de B? Pois é. Então, o momento que a gente está mais próximo do Sol é o chamado periélio. O movimento que nós estamos mais longe, mais distantes do Sol é o chamado afélio. Professor, precisa decorar isso? Cara, eu particularmente, como professor, eu nunca vou perguntar, rapaz, qual que é o nome aí do ponto em que a Terra está mais distante do Sol? Eu não vou perguntar, eu vou dar para você essa informação, porque para mim o que importa não é a decoreba, é a articulação do conhecimento, mas o vestibular está num horizonte não tão distante para vocês, então saibam que não faz mal você decorar. Como que eu decorei? Eu decorei da seguinte maneira, óbvio, devo reconhecer, é uma maneira bem ridícula, mas quando o Sol está longe, está no momento mais distante, que é o afélio. Você pensa, velho, tá distante demais, vem mais para perto. Aí o cara chega muito perto do Sol, você fala, peraí, velho, sai de perto, tá muito perto, tá me amassando, precisa de um espaço. Então, peraí, velho, é o periélio, e o velho, é o afélio. Deu para sacar? Eu sei que é ridículo, não precise nem comentar, mas eu continuo falando porque pelo jeito ajuda. No periélio, primeira coisa interessante, o periélio acontece mais ou menos 2 semanas após o nosso solstício de verão. Claro que a Diná já falou para vocês em sala de aula o que é solstício de verão. Eu vou repetir já, mas eu estou assumindo que você já tem uma ideia do que significa isso, beleza? E você tem aí, 147 milhões de quilômetros de distância. No afélio, você tem 152 milhões de quilômetros de distância. Então, se você subtrair 152, você tira 147, significa que a diferença é de 5 milhões de quilômetros. Parece impressionante. Você fala, porra, professor, você falou que era baixíssima a excentricidade, aí você me vem com 5 milhões de quilômetros de diferença do periélio para o afélio. Cara, isso representa apenas 2% em relação à distância média de 150 milhões de quilômetros, ou seja, varia 2% a mais e 2% para menos. Então realmente a excentricidade é baixa, tá bom? 5 milhões de quilômetros é bastante pra gente, que tem 1,70 m, mas para o universo não é nada, é uma piscadinha, beleza? Essa é interessante, repara no que eu vou te falar agora. Como já previam Newton e Kepler, caras que vocês vão conhecer melhor nas aulas de física aí, com os professores de física, a atração gravitacional ela é maior quando os dois corpos estão mais próximos um do outro. Ou seja, isso significa que a velocidade orbital da Terra é maior no momento do periélio do que no afélio. Então a Terra passa mais rápido orbitando o Sol no periélio do que no afélio. O Kepler já previa isso na sua segunda lei, a segunda lei de Kepler, que é mais rápido porque está mais próximo, enfim. O que significa então? Significa, qual que é a consequência disso? A consequência é que o nosso verão tem aproximadamente 5 dias a menos do que o nosso inverno, porque no nosso caso aqui, nós, moradores do hemisfério sul do planeta Terra, no nosso verão, que ele acontece entre dezembro e entre dezembro e março, a gente está mais próximo do Sol, é o inverno no hemisfério norte, né? Quando é verão aqui, é inverno no hemisfério norte. E aí a Terra, coincidentemente, está no periélio, ela está com uma velocidade orbital mais rápida, ela passa mais rápido perto do Sol, e aí o nosso verão é mais curto. E também, evidentemente, o inverno no hemisfério norte é mais curto, e o nosso inverno aqui no hemisfério sul, ele demora um pouquinho mais, porque a gente vai estar no afélio. Suave? Suave, então. Agora, vamos pegar esse modelinho aqui, esse desenho, vamos melhorar ele. Vamos colocar ele aqui e corrigir para vocês entenderem algumas coisas a mais. Temos aqui planeta Terra, Sol, o plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Então a Terra obedece esse plano na sua órbita. Só que a Terra ela não está bonitinha perpendicularmente nesse plano da órbita. O eixo de rotação da Terra em torno de si mesmo tem uma angulação, ele está tortinho em 66,5 graus com relação ao plano da órbita. O que significa o quê?
que se a Terra tivesse direitinho, alinhado com o norte para cima, como a gente vê nos mapas, em relação ao plano da órbita, essa angulação seria de 90 graus, mas ela está um pouquinho torta, então a angulação é de 66,5 graus. Vamos visualizar melhor essa informação que eu te dei. Vamos lá. Eis aqui um GIF simbolizando, representando o movimento diário circadiano. Circadiano é sinônimo de diário, tá, pessoal? O movimento circadiano de rotação da Terra. Rotação é o movimento que a Terra faz de oeste para leste, sempre que o norte estiver para cima é de oeste para leste, em torno do seu próprio eixo. É um eixo imaginário que liga o Polo Norte ao Polo Sul, como vocês estão vendo aí, beleza? Tá aí a Terra rodando de oeste para leste. Só que, apesar da gente estar acostumado a ver a orientação da Terra assim, porque os mapas sempre colocam o norte para cima, a Terra, geralmente, ela tá olhando para o Sol tortinha, assim, ó, do jeito que eu estou mostrando para vocês agora. A Terra, ela tá sempre um pouquinho torta com relação ao Sol. Ela raramente ela olha o Sol daquele jeitinho que a gente observou no slide anterior, ou seja, raramente ela observa o Sol a 90 graus. Ela está sempre a 66,5 graus. Então ela está sempre tortinha. O que significa o quê? O fato dela estar tortinha sempre? Que quase sempre, com exceção dos equinócios, que é o que eu vou falar mais para frente, no restante do ano, você tem sempre um hemisfério ou outro olhando o Sol mais de frente. Tem sempre um hemisfério olhando o Sol assim, ó, diretão, e o outro hemisfério mais escondidinho. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, você tem o hemisfério norte olhando o Sol diretamente e o hemisfério sul mais escondidinho. Prova de que é o hemisfério norte que está olhando o Sol mais diretamente é que o Polo Norte está, ó, iluminado, enquanto que o Polo Sul está na escuridão. Já já eu falo mais a respeito desse fenômeno muito interessante que acontece nos polos. Repara nessa setinha aqui, pessoal, a setinha central. Vocês estão vendo que ela não está incidindo sobre a linha do Equador, que é a latitude zero? Pois bem, ela está incidindo um pouco acima. Ela está incidindo nesse momento, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, no Trópico de Câncer. Por quê? Porque eu estou simulando aqui nesse exemplo o solstício do dia 21 de junho. Para nós, no hemisfério sul, o dia 21 de junho marca o quê? O início do inverno, o fabuloso inverno. Para falar a verdade, eu sempre gostei mais do verão do que do inverno. Neste ano de 2020, bens a Deus, foi um ano bem calorento. Mudei de ideia, agora eu gosto mais de inverno, né? Então esse dia 21 de junho vai ser um dia muito aguardado por alguns de nós, que é o dia em que a radiação solar vai incidir diretamente, ou seja, perpendicularmente, diretamente a 90 graus, sobre o Trópico de Câncer, o Trópico de Câncer no hemisfério norte, marcando o início do verão. Enquanto que a gente no hemisfério sul vai estar escondidinho aqui, ó, da radiação solar. Então, às vezes, a Terra está olhando para o Sol assim. No inverno, no nosso inverno, no hemisfério sul, é assim. No nosso verão, a Terra está olhando o Sol assim, ó, tortinha, mas de um outro jeito, de forma que a radiação solar está iluminando principalmente o hemisfério sul, ó. Tá vendo que ela está batendo diretão no hemisfério sul e escondendo no hemisfério norte? Repara que essa linha central aqui, ó, que antes, no slide anterior, estava iluminando, que estava incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, agora está incidindo perpendicularmente sobre o nosso Trópico de Capricórnio, latitude 23,5 graus sul. Mas, em alguns momentos do ano, que são nos equinócios, aí sim, apenas nesses momentos do ano, a Terra, ela tá olhando assim, ó, bonitinha para o Sol, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano da órbita. Então, isso só acontece no dia do equinócio, que é o dia que marca o início do outono e o início da primavera. Eu escrevi errado. Professor, ô cabeça, eu vou até anular aqui. Não é inverno, pessoal. O começo do inverno é o solstício, tá bom? O equinócio demarca o início do outono e da primavera. Então, só no equinócio que você tem esse acontecimento aqui.
radiação solar incidindo perpendicularmente sobre a linha do Equador, a latitude 0 grau. Beleza? Só no equinócio que isso acontece. Ou seja, eu vou resumir, eu vou falar da mesma coisa pela terceira vez, porque eu sei que não entra tão fácil assim. Você vai precisar ver o vídeo, rever o vídeo, ler o livro, fazer alguns exercícios, para então o conceito entrar na sua cabeça. Mas eu vou dar uma ajuda aqui, uma revisão. Vamos lá. O desenho que eu mostrei para vocês agora, o esqueminha que eu mostrei para vocês agora, mostra que ao longo de um ano, o Sol ele se desloca até um trópico, e aí ele bate no trópico e ele volta com o seu caminho até o trópico oposto, aí ele chega no outro trópico e aí ele recomeça seu caminho para o outro trópico. É isso que o Sol faz ao longo do ano. Ele incide perpendicularmente, no máximo, até os 23,5 graus norte, o famoso Trópico de Câncer, e até os 23,5 graus sul, que é o nosso famoso aqui Trópico de Capricórnio. Eu digo famoso pra gente, o de Capricórnio, porque nós, taubatianos, vivemos justamente sobre o Trópico de Capricórnio. Então tem um dia no ano, lá pelo dia 20, 21 de dezembro, em que o Sol, no meio-dia solar, ele está incidindo a pino, ou seja, a sua radiação está incidindo em um ângulo de 90 graus sobre nossas cabeças aqui em Taubaté, de forma que nem faz sombra, cara. Na latitude 23,5 graus sul ou norte, no dia do solstício, não faz sombra ao meio-dia solar, porque o Sol está batendo num ângulo de 90 graus. Olha só que interessante. Deu para entender isso aqui? Então os trópicos, eles demarcam o limite até onde o Sol vai ao longo de um ano. Ele jamais incide perpendicularmente acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio. É isso que os trópicos significam. Bom, esse primeiro quadro está repetindo o que eu acabei de falar e vale a pena dizer então que o solstício é o dia de maior afastamento angular do Sol com relação à linha do Equador, ou seja, ao longo do ano você tem o Sol fazendo esse movimento, como eu acabei de falar, e o solstício é justamente o dia que marca que o Sol chegou no máximo, no distanciamento máximo com relação ao Equador. A partir do dia do solstício, ele vai reiniciar o seu percurso de volta em direção ao outro trópico, daí ele vai chegar lá no outro solstício, e, enfim, esse é um movimento infinito. Bacana? Então é isso que eu quero dizer com dia de maior afastamento angular do Sol com relação à linha do Equador, porque é o maior ângulo possível. Tá vendo? Nossa, que desenho horrível que eu acabei de fazer. Mas deu para entender, né? É o maior ângulo possível de ser feito, desenhando aqui uma linha reta e uma outra linha aqui. Esse é o maior ângulo que o Sol se distancia da linha do Equador. Ele fica aqui 3 meses vindo do equinócio até o solstício, depois ele mais 3 meses para o equinócio, mais 3 meses para cá. Tá dando para pegar, né? Espero que sim. Bom, um outro GIF, porque 3 explicações não basta, né? Esse GIF eu quero que você olhe até cansar para ele, porque ele mostra justamente o que eu falei para você. Grava, decora esse modelinho, cara. E eu tô te garantindo aqui que se você gravar as minhas explicações aí dos últimos slides e esse GIF, não tem como a prova te pegar desprevenido, até o vestibular. Então você está vendo aqui a translação da Terra ao redor do Sol e o fato de que o eixo de rotação da Terra está tortinho com relação ao plano da órbita, né? Tá tortinho. E essa inclinação gera essa distribuição desigual de energia ao longo do ano. Então você tem, em dezembro solstício, em março equinócio, em junho solstício e em setembro equinócio. Bacana? Então solstícios demarcam o início do verão e do inverno. O de dezembro, para nós, no hemisfério sul, marca o início do verão. O de julho marca o início o de junho demarca o início do inverno, tá bom? E os equinócios em março e setembro demarcam o início do outono e da primavera. Espero que com esse tanto de explicação você tenha entendido um pouco melhor. Agora, vou falar de um outro negócio que eu acho que nem está no seu livro-texto, mas que é muito importante.
deveria estar. Se não está, deveria estar. Vou falar de fotoperíodo. Fotoperíodo nada mais é do que a duração dos dias. Então você já deve ter percebido aí na sua própria experiência de vida que os dias no verão são mais longos, correto? Aqui em Taubaté. E no inverno os dias são mais curtos. Se você já viajou para uma região, um local em uma latitude mais elevada, maior que a do Brasil, que a de Taubaté, por exemplo, se você já foi para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos ou para o sul da Argentina, por exemplo, para um lugar de latitude maior, você percebeu que a diferença do dia, da duração do dia no verão para o inverno é muito maior essa diferença do que aqui em Taubaté, né? Aqui em Taubaté você tem algumas horas a mais no dia de verão com relação ao dia de inverno. Já no Canadá, por exemplo, no norte do Canadá, a diferença é abismal, é gigantesca. E isso tem a ver, queridos, justamente com a inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano da órbita. Isso gera a mudança no fotoperíodo. Só que repara que eu estou mostrando para vocês aqui 4 gráficos e eu vou decifrar, eu vou interpretar com vocês os gráficos, não se desesperem. Eu sei que são gráficos estranhos, mas é fácil de lê-los. Aqui, ó, você tem um gráfico da linha do Equador, aqui o gráfico da latitude 22 graus, é próximo de Taubaté isso aqui. Gráfico da latitude 65 graus e gráfico do Polo Sul, mas funciona igual para o Polo Norte. Repara que na linha do Equador ou em baixíssimas latitudes, praticamente não há variação do fotoperíodo. Por quê? Esse gráfico está mostrando o número de horas de dia, ou seja, de sol no céu, e o número de horas de noite, ou seja, de sol abaixo do horizonte, né? De céu escuro, basicamente. Na linha do Equador, pessoal, todos os dias do ano tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Olha só que fantástico, que incrível. Agora, em baixas latitudes, como no Rio de Janeiro, você tem uma leve oscilação. Então, os dias durante o verão são um pouquinho maiores do que as noites, do que os dias no inverno. Então, baixas latitudes, a variação do fotoperíodo é mínima, mas em altas latitudes tem uma grande variação. Olha esses gráficos, cara. 65 graus sul, no inverno você tem 2, 3 horinhas de dia, cara. Tá vendo aqui? E à noite é isso aqui tudo. Você tem 20 horas de noite, já no verão é o oposto, ó. 4 horas de dia e... Não, perdão, 20 horas de dia e 4 horas de noite. Isso aqui em 60 graus sul. Já no polo, tanto polo sul quanto no polo norte, o que acontece é impressionante. No verão daquele hemisfério, tem um dia que não termina mais. O dia dura 1, 2, 3 meses e meio, que é acompanhado por uma noite. Perdão, não é 3 meses e meio não, 6 meses. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de dia e 6 meses de noite. Ou seja, o verão no Polo Sul, o nosso verão significa dia, ou seja, sol acima do horizonte iluminando o Polo Sul durante 6 meses sem parar. Quando chega o inverno, você tem uma noite diretona, 6 meses sem o sol aparecer, cara. E o equinócio, os 2 equinócios, são uma data astronomicamente muito importante, muito interessante. Por quê? Porque nos dias de equinócio, quando começa a primavera e outono, todos os pontos do planeta Terra, mesmo os polos sul e norte, têm 12 horas certinho de dia e 12 horas de noite. Olha só, esse planeta é uma coisa de louco, né? Então a astronomia é um bagulho fascinante, cara. Eu sei que eu tô falando muitas coisas, apesar de ser um resumão, é muitas coisas, mas espero que vocês estejam percebendo a riqueza, cara, da nossa relação com o Sol. Então acabei. Falei da relação Terra-Sol, já era. Última coisa que eu quero falar nesse resumão, e eu vou falar disso porque é interessante, porque vai cair na lista de exercícios que vai valer nota, que a Diná preparou. É da lunação. Vou falar da lunação e a órbita da Lua. Começando pelo básico, né? Porque a apostila ela começa assim, falando do mais básico. A Lua é um satélite natural da Terra. Um satélite natural é simplesmente um corpo celeste que está orbitando um planeta. Então, se você tem um corpo celeste, como a Lua, uma mega rocha esférica de tamanho considerável, não pode ser minúsculo, né? Orbitando um planeta, aquilo é um satélite natural. Um planeta é um quê?
é um grande corpo celeste que pode ser rochoso ou gasoso e ele tem que estar orbitando uma estrela, assim como o asteroide. O asteroide é um corpo celeste também, pode ser rocha ou metal, assim como o planeta, né? Os planetas eles são misturas de rocha com metal. E o asteroide, a diferença dele é que ele é menor, ele é bem menor que um planeta, mas ele também orbita o Sol. É interessante observar que entre os planetas rochosos e os gasosos tem um imenso cinturão de asteroides e todos eles estão orbitando justamente o Sol. Você consegue ver isso no seu livro, tem uma imagem muito bacana simbolizando isso. Por fim, meteoroides são os corpos celestes pequenos que estão aí vagando pelo espaço, que não necessariamente estão presos no campo gravitacional de algum grande corpo celeste, de algum astro. Bacana? Essa é a parte básica. Infelizmente, cara, é decoreba. Uma dica é você incorporar essas palavras no seu vocabulário. Sai falando aí com os colegas, com os pais. De tanto falar, uma hora o seu cérebro ele armazena essa informação e ele percebe que é útil. Então é bem bacana você estudar com o colega falando sobre as palavras, usando ela em frases, enfim, ajuda a decorar. Correto? Agora, o que eu quero falar em especial nessa sessão final? Dos ciclos, das fases da Lua. Então, como você sabe, ao longo de um mês, a Lua ela nem sempre tem o mesmo formato lá no céu. E eu estou mostrando isso para vocês com esse calendário aí. É um calendário de agosto de 2018. É um mês qualquer, de um ano qualquer. Eu peguei um calendário para simbolizar. Perceba que no primeiro dia de agosto, a Lua estava quase cheia, né? E ela foi diminuindo até ela chegar aqui, ó. Ficar bem pequenininha, mal conseguia observar. E aí ela praticamente some. Até que ela recomeça esse processo, vai ficando grande, cada vez maior, até que ela fica cheia de novo aqui no dia 25 e ela recomeça o seu processo de redução da Lua visível no Sol. Vou identificar com vocês 4 fases principais. Elas estão circuladas não, demarcadas em amarelo, em laranja, sei lá, amarelo. Repara que essas 4 fases, elas são as fases principais, porque os astrônomos, para eles, a cada dia a Lua entra em uma fase. Mas para nós, a gente não precisa desse nível de especificidade, correto? Então, para a gente, há 4 fases principais da Lua. Quarto minguante, Lua nova, quarto crescente e Lua cheia. Primeiro, vamos falar do quarto minguante. Repara que nesse momento inicial do ano, do mês de agosto, a Lua está reduzindo a parte dela que você consegue observar à noite. Isso significa que ela está minguando, cara. Ela está minguando, diminuindo, reduzindo o seu tamanho, ela está ficando minguadinha. E aí quando ela fica desse jeitinho aqui, ó, que você consegue observar só metade da Lua, você chama ela de quarto minguante. Por quê? Porque apesar de você estar vendo metade dela no céu, significa que você está vendo, na verdade, só um quarto dela, porque o resto da Lua, a outra parte que está sendo iluminada pelo Sol, está aqui, ó, está atrás, está do outro lado e você não consegue observar. Ou seja, nesse dia 5 de agosto de 2018, nós vimos um quarto da Lua minguante. Olha só, assim você consegue entender a lógica do processo. Aí ela vai minguando, ela deixa de ficar um quarto até que você vê uma fração e de repente ela some. Essa Lua que você nem consegue enxergar direito no céu é a famosa Lua nova. Ela é nova porque a partir desse dia ela recomeça a ficar maior a cada dia que passa. Vamos lá. Aí a Lua está aumentando ali, ó, vai passando uma semana até que no dia 18 você chega nesse estágio aqui, ó, do quarto crescente. Porque ela foi aumentando até você conseguir observar um quarto da Lua. A Lua tem, obviamente, aqui, ó, tem a outra metade aqui, né, que a gente... Bens a Deus, a minha habilidade com o mouse. Me perdoem, pessoal. Não é nada fácil fazer essas anotações com o mouse. Então aqui você tem 2 metades e na outra face, na parte de trás, mais 2 metades. Então você está vendo um quarto da Lua que está em estágio crescente até você alcançar a Lua cheia, que é quando você consegue ver uma face inteira da Lua, a metade inteira da Lua que está sendo iluminada pelo Sol. Bacana?
Essas são as grandes fases, as principais fases da Lua. E aí eu te pergunto, por que a Lua muda de fase, mano? Se a Lua, ela não muda de forma ao longo do mês, ao longo do ano, por que ela muda de fase no céu? Por que, querido? A Lua, ela é um astro que não emite luz própria, pelo contrário, ela só reflete a luz do Sol. E a fase da Lua, ela indica o quanto da luz do Sol a Lua está refletindo de volta para a Terra. Já já eu vou fazer um desenho para vocês observarem direito, beleza? A princípio, saibam que esse ciclo completo, o ciclo de fases da Lua, que é chamada de lunação, também é chamado de mês lunar ou mês sinódico. E ele dura aproximadamente 29 dias e meio, 29,5 dias, que é definido como um intervalo de tempo para você ter duas fases iguais consecutivas. Ou seja, no dia 25 de agosto teve lua cheia, correto? Demorou 29 dias e meio para você ter uma nova lua cheia. É isso. E repara que entre uma fase e outra, ó, entre essa e essa, enfim, você tem aproximadamente 7 dias. Varia um pouco, de 6 a 8 dias. Beleza? Prosseguindo, para vocês entenderem melhor como que as fases da Lua acontecem. Lembrando que a Lua sempre vai refletir a luz do Sol, ela nunca emite a luz própria. Então, na Lua cheia, é o momento em que a gente consegue ver a face da Lua que está virada para nós, iluminada pelo Sol. Ou seja, é quando você tem esse arranjo aqui, ó, esse desenho, o Sol, a Terra e a Lua. E a Lua está refletindo a luz que o Sol emite. Aí você me pergunta, professor, nesse desenho aqui, a Terra não está tampando o Sol? Perdão, a Terra não está tampando a Lua, como aconteceria num eclipse? Não, não está tampando a Lua, porque a Lua está tortinha, ela não está tão reta assim como parece nesse modelo. Como você pode ver no seu livro, a Lua orbita numa inclinação de 5 graus com relação ao plano da órbita. Então ela também está sempre tortinha, de forma que raramente a Terra tampa a Lua e impede a luz do Sol de chegar na Lua, beleza? Então, essa aqui é a Lua cheia, pessoal. Aí, olhando a Terra desde o Polo Sul, então imagina que esse círculo aqui é a Terra, e aqui no centro você tem o Polo Sul da Terra. Olhando a Terra assim, ó, para o Polo Sul, ao longo do mês, a Lua ela anda no sentido horário. Ela está sempre fazendo esse movimento aqui, ó, no sentido horário. Se fosse Polo Norte, ao invés de Polo Sul, a Lua estaria andando no sentido anti-horário, ok? Mas vamos pegar o Polo Sul de referência, até porque nós moramos no hemisfério sul. Então nós temos a Lua cheia, estava aqui, ela andou 7 dias aqui, uma semana, e ela chegou nesse estágio aqui, cara, quarto minguante. Ela está no processo para virar Lua nova, lembra? Então, nesse processo aqui, o que acontece? O Sol está iluminando a Lua, essa parte aqui está iluminada, essa parte aqui, ó, vou sombrear, ela está escura, a gente não consegue ver. Então, ó, repara que nós aqui, ó, na superfície da Terra, conseguimos observar só isso aqui, ó, pessoal. Só 1/4 da Lua, porque o outro quarto que está iluminado a gente não consegue observar. A gente está observando 1/4 escuro e 1/4 iluminado. Mas é 1/4 minguante, porque ela está se encaminhando para a Lua nova. Passou mais 7 dias e a Lua nova chegou. Ou seja, a face da Lua que está sendo iluminada pelo Sol é essa aqui. E a gente está observando apenas a face que não recebe luz do Sol naquele dia. Bacana? Então a Lua fica invisível praticamente no céu. Mais 7 dias no movimento horário e aí a gente tem o quarto crescente. De novo, ó, o Sol está iluminando essa metade da Lua. Essa metade de baixo ela está escura. Estou rachurando ela aqui com as minhas incríveis habilidades no mouse. E aí você percebe que você só consegue ver este quarto da Lua. Então você está no quarto crescente. Crescente porque em mais 7 dias ela vai se tornar Lua nova. Bacana? Eu estou sendo repetitivo, estou sendo enfadonho, que é para garantir que as senhoras e senhores vão decorar, vão entender tudo que eu estou falando para vocês. Tá aqui um esqueminha caprichado que eu peguei do site do Instituto de Física
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dê aquele pause maroto para você conseguir observar direitinho aí o esquema, tá bom? Eu não vou falar dele porque é justamente o que eu mostrei para vocês. Agora, eu vou falar de duas observações, são 2 slides, eu sei que tá foda, tá difícil, tá muito tempo falando aqui, mas 2 slides e acabou. 2, prometo. Primeira coisa, repara aí, ó, a órbita da Lua também é elíptica, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Não é uma circunferência perfeita. De forma que você também tem um ponto de maior aproximação com relação à Terra e um ponto de maior afastamento. Lembra que o nosso chamava periélio, o ponto de maior aproximação da Terra em relação ao Sol era periélio? Pois bem, o ponto de maior aproximação da Lua com relação à Terra se chama perigeu. E o ponto de maior afastamento é o apogeu. Bacana? Repara que existe uma diferença do tamanho da Lua no céu, no perigeu e no apogeu. Obviamente, isso tem a ver com a distância, né, da Lua com relação à Terra. Ok? Quanto a isso, isso é fácil, né? Chato é decorar o nome, mas se você lembrar do periélio, perigeu, fica fácil lembrar que o apogeu é o oposto, que seria o equivalente ao afélio. Inclusive, só não é afogeu porque tem essas traduções do grego para o português moderno, para as línguas modernas, que acabam tendo algumas mudanças, mas o espírito é o mesmo. O afélio, o af vem da distância, para denotar distância, e o hélio vem da palavra hélios, sol. O apogeu é a mesma coisa, o ap, o af, é para indicar a distância, e o geu tem a ver com esse corpo celeste que é a Lua que está orbitando a Terra. Bacana? Por fim, último slide e depois as senhoras e senhores estão liberados, porque nem eu estou aguentando mais. Olha que interessante. Vocês sabiam que a gente sempre está observando a mesma face da Lua? Se você olhar a Lua hoje, olhar ela amanhã e olhar ela todas as noites até o fim da sua vida, você vai estar observando a mesma metade da Lua. Não estou zoando com a sua cara. Por quê? Porque a rotação da Lua tem o mesmo período da translação da Lua em torno da Terra. Então eu peguei aqui um trechinho do mesmo site da Instituto de Física da URGS para você entender isso que eu falei. Como eu já falei demais, eu nem vou ler. Dê um pause e faça a leitura por si próprio. Queridos alunos do primeiro ano, nosso primeiro encontro foi um vídeo gigantesco como esse, eu falando um monte de coisa, mas eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado, tá bom? Eu sei que é um tema difícil, não é simples, mas eu acho que esses recursos aí, GIFs e enfim, tudo isso que eu fiz, eu acho que vai ajudar. Beleza? Queridos, um forte abraço, até o próximo vídeo, pelo jeito vai ser vídeo por um tempo, e estou ansioso para vê-los presencialmente, para te conhecer. Até mais!